Oi, amigos, oi, amigas. Esse é o pré-jogo de Santos e Flamengo, partida desta quarta-feira na Vila Belmiro, às 8 da noite, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos, 16º colocado, enfrenta o líder Flamengo. E aqui eu vou falar da escalação do Santos, escalação do Flamengo, desfalques, pendurados, o que eu espero da partida, a arbitragem, onde é que vai passar. A ideia é que isso aqui seja um consolidado onde vocês tenham todas as informações necessárias na véspera, ou no dia, ou minutos antes da partida, seja qual for a tua necessidade. Saber como é que o adversário vai jogar, como é que o Santos vai jogar, onde vai passar, até quantos cartões amarelos o árbitro aplica, porque os jogadores estão pendurados, às vezes essa informação te ajuda de alguma forma. Então a ideia é mastigar um pouquinho desses dados, dessas informações antes da bola rolar nesse pré-jogo que vai ser fixo. Toda partida tem pré. O Flamengo vocês conhecem mais, mas o Mirassol do final de semana, imagino que vocês conheçam menos. Talvez trazer um setorista de Mirassol, pedir um vídeo, uma participação para vocês entenderem melhor. O Felipe Jonathan vai jogar contra o Santos, qual que é o destaque? Reinaldo, enfim. Se vocês curtirem, deixem aqui nos comentários que eu posso ir alavancando aos poucos esse pré-jogo. Para começar, eu queria falar da escalação do Santos, que de certa forma me surpreende. Ele mantém o time, o Kleber Xavier, mantém o time do amistoso contra a Desportiva Ferroviária, mesmo com as atuações abaixo do esperado, tanto do Rincon quanto do David Washington, na minha opinião. Rincon e David que foram justamente as surpresas antes do amistoso. Pelo que eu tenho de informação, o Kleber começa essa pausa com Pituca no meio e com o Tiquinho na frente. E na véspera do amistoso, entendendo o desempenho dos treinos, observando, testando, ele põe o Rincon ao lado do Zé Rafael e escolhe o David Washington num ataque mais leve com o Neymar, e os dois não vão bem. Então isso levanta a possibilidade de mudanças, mas o Kleber prefere apostar no que ele viu ao longo de toda a pausa, em detrimento a apostar no que não deu certo contra a Ferroviária. Nesse sentido, me parece que é uma decisão acertada, pelo menos na teoria, é torcer para que o Rincon faça uma partida tão boa quanto fez contra o Botafogo antes de sair, que ele sofreu uma pancada, e que o David praticamente estreie pelo Santos, né? É uma passagem bem frustrante dele até aqui. Ele vai ter nova oportunidade na ausência do Rolês, eu já vou falar mais sobre os desfalques. É o atacante mais móvel ali do ataque, pensando que o Lucas Meireles não tem toda a experiência necessária ainda, talvez, para ser titular. Então, que o David faça a partida que talvez ele não tenha feito desde que voltou nesse empréstimo do Chelsea, e que o Rincon repita o que fez contra o Botafogo, onde ele conseguiu marcar e também dar bons passes, lançamentos, organizar o time ao lado do Zé Rafael. O Santos, então, vai a campo com o Brazão no gol, o Escobar mantido e improvisado na lateral direita, o Igor Vinícius segue no banco, João Basso, Luan Pérez e o Souza na lateral esquerda, o meio campo com o Tomás Rincon, Zé Rafael, Neymar e o David Washington bem próximos ali na frente. Na direita, o Barreal. Na esquerda, o Guilherme. Com bola, o Neymar fica atrás do David Washington. Na hora da marcação, é o David que, na teoria, marca pelo Neymar. E aí, falou da escalação do Flamengo, é basicamente o mesmo time da vitória super convincente contra o São Paulo, uma vitória que poderia até ser de mais de 2-0. Assisti essa partida e o volume do Flamengo foi muito alto. Nem foi uma partida tão brilhante, mas os caras marcam, pressionam e criam e não conseguem ficar 10 segundos sem a bola. Assim, é um negócio que o time do Felipe Luiz está muito encaixado. O Flamengo tem seus problemas extra-campo, a questão do Pedro, enfim, mas dentro de campo é um time muito acertado, e a grande novidade vai ser na lateral esquerda. Alexandro e o Ayrton Lucas se machucaram. O Felipe Luiz tinha a chance de colocar o Vinha, mas vai com o Varela. O uruguaio Varela improvisado, então vai ser um duelo de laterais improvisados, de pés trocados. Uma boa oportunidade para ambos os times, o Barreal de atacar o Varela improvisado e o Flamengo de atacar o Escobar ali com o Bruno Henrique ou Plata. O Luiz Araújo fica mais pela direita, o Bruno Henrique e Plata mexem muito ali junto com a Arrascaeta. O meio campo tem o Alan e... Quem joga ao lado do Alan, gente? Deu um branco aqui. Nossa, claro, o Jorginho, óbvio, desculpa. E aí a zaga, pelo que o GE publicou, existe uma duvidazinha ali entre o Léo Ortiz ou o Danilo. A tendência é que o Léo Ortiz jogue ao lado do Léo Pereira. Na direita,
o Wesley, que sobe muito na esquerda, o Varela improvisado, com o Rossi no gol. Então, são dois times que mexem um pouco ou não mexem, né? O Santos finalmente repete um time. Vale lembrar que o Roleiser está fora, né? Senão ele jogaria. E o Flamengo vem com basicamente a mesma formação, a exceção é a lateral esquerda, que tem seus problemas. Eu tô com a minha colinha aqui para não esquecer de nada, porque esses detalhes são bem relevantes para o pré-jogo. Falando na lista de relacionados, a grande notícia é a presença do Ilharão. O próprio técnico Kleber Xavier, na entrevista recente para a Rádio Bandeirantes, disse que o Arão não estaria à disposição. O Arão ele chega fisicamente bem no sentido de estar magro, de estar treinado, mas a falta de ritmo que ele perdeu, obviamente, nas férias, e ele chega dias depois da reapresentação. Então, além de chegar depois das férias, ele perde os primeiros dias esperando o fim do contrato com o Panathinaikos. Então, os caras já estavam no nível bem acima, ele tenta alcançar e acaba sentindo. Não teve lesão, mas eu ouvi, por exemplo, que a panturrilha dele estava com dor, que deu uma sobrecarga. Então, o Santos não tirou ele de campo, mas fez um processo ali de recondicionamento físico. Então, a tendência era que ele não jogasse contra o Flamengo, assim como ficou fora no amistoso. Só que ele evoluiu bem e o Kleber decidiu relacioná-lo, o departamento médico liberou. Então, nesse momento, o Santos não tem ninguém no DM. Os desfalques são por suspensão ou as decisões técnicas do Kleber Xavier, além do Roleiser, o João Schmidt e o JP Sherman estão suspensos, e aí por opção técnica, Adelan e Rian estão fora. Nesse aspecto do Rian, eu até gostaria que ele tivesse relacionado, acho que o Kleber poderia tirar um dos zagueiros, 5 zagueiros, muita coisa, mas enfim. E o Tarciano volta, que tinha sido liberado para acompanhar o nascimento da filha. Já o Vini Lira, lateral esquerdo, e o Matheus Xavier, atacante, ficam à disposição do sub-20. Já o Luca Meirelles, que vinha nesse revezamento, tá com o profissional, tá relacionado com o jogo, que eu acho uma boa notícia. O Luca tá pedindo espaço, um excelente atacante. Eu gosto de ter essa opção no banco de reservas. E, além disso, claro, a gente precisa falar da presença do Robinho Júnior. Eu acho que o Santos entende que precisa ter cautela, mas vê que a torcida tá pedindo, sabe? Essa energia positiva, essa expectativa que o Robinho causa. Então, a princípio, ele nem iria para o amistoso. O Rian sofre uma pancada, o Robinho é chamado de última hora. Aí, vamos dar camisa 7? Vamos. Agora, vamos relacionar? Vamos. O Santos tinha a possibilidade, por exemplo, de deixar o Matheus Xavier nesse jogo do profissional e o Robinho Júnior está no sub-20. Preferiu fazer o contrário. O Robinho Júnior certamente não vai entrar, a não ser que o Santos esteja vencendo, que joga os minutos, mas é um contexto difícil, é mais para ele sentir essa energia, para relacionar o lado do Neymar, para ir curtindo e amadurecendo, mesmo que o Santos entenda que ainda falta um pouquinho para ele estar pronto, que tem a maturação tardia, a questão do biotipo dele, né? Eu já publiquei isso. O Santos entende que ele tem corpo de 15, mesmo com 17 anos. E mesmo assim ele está relacionado, acho que é muito para causar essa energia, né? Os meninos da Vila trazem esse frescor e nesse aspecto acho que eu não tenho como duvidar do Santos. Antes de falar das informações mais técnicas do jogo, eu estou curioso pela postura do time. Eu acho que o Flamengo é superior. Acho não, o Flamengo é superior, tecnicamente falando, de elenco e de momento, né? Táticas, variações e tudo mais. Mas o Santos enfrentou enfrentou o Botafogo de peito aberto antes da pausa. O Flamengo é melhor que o Botafogo. O Botafogo não estava com o Igor Jesus e tal, mas é um time forte pré-mundial. O Botafogo mostrou isso na competição dos Estados Unidos. E o Santos foi extremamente superior ao Botafogo. Merecia ter vencido, e se não fosse o lance do Neymar, poderia ter sido 1-0 ali, seja num pênalti ou num gol no final. Então, eu acho que o Santos precisa pelo menos tentar dividir esse protagonismo, sabe? Eu não vejo o Santos indo para cima com tudo, mas também não pode ficar completamente defensivo no contra-ataque, porque o Santos não tem essa característica. Se ficar na defesa, vai tomar, como o São Paulo fez no Maracanã. Então é tentar dividir. Não consegue marcar tão alto? Tenta marcar mais médio, tenta pressionar, tenta ir soltando o time, contar com esse apoio do torcedor, porque eu acho que é um grande jogo que o Santos mostrou que evoluiu em desempenho, para trazer essa esperança, essa confiança para o torcedor, que é um momento diferente. Já que não enfrentou o Palmeiras, que podia ser esse clássico de virada de chave, que o Flamengo seja essa partida. Imaginem, vence o Flamengo, empata jogando bem, depois vence o Mirassol, o Santos começa a olhar para cima, pensar de verdade no momento melhor da temporada, as cobranças e dúvidas sobre o Kleber Xavier vão diminuir. É um jogo fundamental para o Neymar, enfrentar o Flamengo com todo mundo vendo, enfrentar um pouco da Fla-Press, né, de tudo isso. Neymar é flamenguista, não resolve. Imagina o debate que seria o Neymar decidir o jogo contra o Flamengo. Então, estou muito curioso pela postura do Santos. Espero que o Santos consiga, pelo menos, tentar dividir esse protagonismo e que não se enfie na defesa
na Vila Belmiro. Para quem for na Vila, a gente se vê lá. A transmissão vai ser apenas no Premiere. Os ingressos estão esgotados. E para terminar aqui esse pré-jogo com informações básicas, eu queria falar da arbitragem. É o jovem Felipe Fernandes de Lima. Ele tem um jeito de deixar o jogo rolar um pouquinho, evitar cartões, né? Não ter essa fama de disciplinador. Os árbitros mais da nova geração gostam disso, né? Controlar o jogo sem dar cartão. Então ele tem uma média baixa de apenas 4 cartões no Campeonato Brasileiro, nenhum cartão vermelho. Ele apitou 2 partidas do Santos no Brasileirão e não trouxe sorte. O empate com o Ceará no Allianz Parque e a derrota para o Fluminense naquele gol no finalzinho do Samuel Xavier. Então é isso. Falei de arbitragem, a transmissão apenas o Premiere, ingressos estão esgotados, as escalações, desfalques. E para terminar, para vocês não dizerem que faltou algo, quero falar dos pendurados do Santos. João Paulo, Gil, Diego Pituca, Rincon e Tiquinho. Não é um árbitro que dá muitos cartões, mas do time titular, o Rincon vai estar lá, Pituca, Tiquinho, são caras que costumam entrar, então fica esse cuidado nos pendurados. O Rolezer está fora e a gente espera muito que ele volte bem contra o Mirassol, mas por enquanto que o Santos consiga alternativas com o Neymar em campo contra o Flamengo para que esse jogo seja uma virada de chave. É isso, comenta se você gostou, o que você espera nos próximos pré-jogo. Contra o Mirassol eu vou tentar trazer conteúdos mais específicos lá de quem cobre o Mirassol, se vocês curtirem a ideia. Beleza? É isso, valeu!